te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família. Está no ar mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E esse que vos saúda é o vosso irmão em Cristo, o pastor Davi Alencar Santana. Para mim é uma grande honra poder falar com você e nesta tarde nós temos uma surpresa muito boa. Hoje o nosso programa, a partir de hoje, melhor dizendo, terá 2 horas de duração. Iremos com você até às 18 horas. E eu estou aqui com 2 grandes amigos que vão se apresentar aí e trazer sua saudação para a sua vida. Vamos começar pelo lado direito aqui. Amém, glória Pastor a Deus. Mauro. A paz do Senhor, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mauro e para mim é uma honra nós estamos aqui, né? Vamos dizer aqui é como se fosse uma estreia, né, pastor? É verdade. No programa do nosso Nós 3 juntos aqui é uma estreia. É uma estreia, né? Nós 3 juntos aqui, em força total aqui junto com o nosso querido amigo pastor Davi, né? Nesse programa maravilhoso que é Crescendo no Conhecimento de Cristo. Nós também aqui, querendo ou não, vamos participar desse curso, né? Oh, com certeza. Hugo. Glória a Deus, também paz e graça a todos aí que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo também pelo Facebook. Já é igual o pastor Mauro falou, é uma reestreia, né, pastor Mauro? Nós 2 juntos aqui e agora nós 3 com o time completo. Então hoje eu creio, pastor Davi, que esse programa vai ser um programa abençoado só pelo projeto que a gente está vendo aqui, vai ser um programa abençoado. Glória a Deus. Só para os irmãos entenderem, o nosso programa ele tinha duração de 1 hora até a semana passada e agora nós estamos com 2 horas de duração. Mas por que a gente está falando que é uma reestreia? Porque nós 3 apresentamos o programa Shekinah, que é toda terça-feira aqui também pela Fonte Vida, das 16 às 18 horas. O pastor Mauro iniciou esse programa com o pastor Daniel Ferreira. Isso. Depois o pastor Daniel Ferreira não pôde vir mais. O Hugo tinha um outro programa chamado Geração de Discípulos, não é isso, Hugo? Isso. E aí os 2 se uniram para fazer essa programação. E há 2 meses atrás, eu me uni a eles também para ajudá-los nessa empreitada. E aí nós resolvemos retomar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e esses 2 grandes amigos estão aí para nos ajudar. Não é isso? Bênção demais. Para nós é uma honra, né, pastor Davi? Para nós participar nossa. Como se fosse um telecurso, né? Telecurso, a gente está aqui para ajudar e para aprender. Para aprender também, mais aprender. É isso aí. Queridos, a nossa ideia aqui é transmitir os valores do reino de Deus através da palavra, através de estudos bíblicos, estudos teológicos. A nossa ideia é que você, a cada programa, quando terminar o programa, você diga assim, olha, eu aprendi um pouco mais
de Jesus. Essa é a nossa proposta. O nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Então, ao final de cada programa, eu quero que você diga: poxa vida, hoje eu aprendi um pouquinho mais de Cristo. Então, eu já quero mandar aqui a nossa saudação para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Esse nosso programa, ele está numa live ao vivo, numa transmissão ao vivo, né? Live é ao vivo, né? Numa transmissão ao vivo pelo Facebook. E depois nós também vamos colocar esse programa disponível lá no YouTube. Os outros 36 programas já estão lá. Na minha conta, Pastor Davi Alencar Santana, _ADJL. E o pastor Mauro e o Hugo disse que também vão começar a colocar o programa lá. Qual que é Com o certeza. endereço aí da conta, pastor? É Pastor Mauro Shekinah. O primeiro programa já está lá, né? Dessa nova fase, Glória né? a Deus, já que está bênção. lá. E também o outro, né? O anterior, agora o terceiro. Né? Já temos 3 programas lá já, né? No canal do Pastor Mauro Shekinah. Olha, canal do Pastor Mauro Shekinah. Entre lá. E lá também tem todas as edições. São 58 programas. Do programa Shekinah. Nós temos programa 58 Shekinah. programas lá. Maravilha. Hugo? Verdade, meu canal também no YouTube é Irmão Hugo AMSI. Já está lá os 2 programas também. Os 2 obrigado. programas já estão lá no Deus meu canal. abençoe. Pode entrar lá, se inscreva, ativa o sininho para receber os vídeos, que vai ser bênção pura. E também tem programa Shekinah, tem programa Geração de Discípulos, tá tudo lá, pastor Davi. Muito bom, é isso aí. Queridos, esse programa, ele é num oferecimento da DJL, que é a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que eu tenho o grande privilégio de presidir e pastorear. O nosso programa vai ao ar também pelo site da rádio, que é fontevida.com.br, e também pelo aplicativo da rádio, um aplicativo levinho, uma programação evangélica o dia inteiro no seu celular aí. Você pode baixar e nos acompanhar também através do aplicativo, ok? O telefone da rádio aí, pastor Mauro, por gentileza. O telefone da rádio é 4203-4009. Repete aí pro povo memorizar. 4203-4009 é o telefone aqui da benção para você aprender mais de Cristo, amém, em nome de Jesus. Muito bom. Nós também temos um número no WhatsApp que você pode mandar aí as suas perguntas, os seus questionamentos sobre o assunto de hoje, que nós vamos falar daqui a pouco, através do número 96252-3322. Repete para nós aí, Hugo, por gentileza. Facinho, hein? 96252-3322. Não tem como errar, muito fácil. Exatamente. Então, queridos, nós contamos com a sua audiência e com a sua participação. E nesse momento nós vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por este momento e iniciando mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Vamos começar pela direita aí. Começa aí, pastor Mauro. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, por estarmos em Sua presença, pelo privilégio de estarmos buscando o Teu nome e agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que onde estiverem 2 ou 3 falando em Teu nome, ali o Senhor está no meio de nós. E se concordarmos acerca de alguma coisa, o Senhor concordará também, Senhor, nos céus. E hoje estamos aqui em comum acordo, em acordo de conhecermos mais a Ti, de aprendermos mais do Senhor, de, meu Pai amado, nos aprofundarmos na santa e maravilhosa palavra de Deus. Mas que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, nos usar nesta tarde, fazer a sua vontade, o seu querer e a sua misericórdia, Pai. Senhor Deus, concordando com tudo aquilo que o Teu Filho já orou a Ti, nós Te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos é dada. Te pedimos que o Senhor enche o nosso coração de graça para transmitirmos os valores do Teu reino e da Tua palavra, os princípios eternos, universais, imutáveis, Senhor, que ensina o homem a como viver segundo a Sua vontade e como se relacionar com o seu semelhante. Senhor, Te damos graça por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor alcance cada coração, ó Pai, daquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5 e por todos os outros meios que o Senhor nos tem proporcionado e disponibilizado. Só posso Te agradecer, Senhor, e orar também por aqueles que estão passando lutas e dificuldades, para que o Senhor os ajude e lhes conceda vitória. Verdade, Senhor, em concordância com todos eles que já falaram aqui também, meu Deus. Que essa tarde venha ser uma tarde de bênção para cada um, Senhor, que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo pelo Facebook, Senhor. Que essa tarde seja uma tarde de aprendizado, meu Deus. Ô, Senhor, vem com o Teu Espírito aqui para nos instruir, Senhor, a levar a Tua palavra àqueles que estão precisando, Senhor. Vai, Senhor. Vai com o Teu Espírito, Senhor. É isso que eu te peço nessa tarde, em nome
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo pela Rádio Fonte Vida 87,5 e nós queremos contar com a sua participação até às 18 horas. Eu quero agradecer aqui também pela vida da nossa sonoplasta, Sara, que sempre está ali nos bastidores, fazendo a coisa acontecer aqui na Rádio Fonte Vida. E que Deus abençoe também o pastor Amilson, que é o administrador dessa rádio. Que Deus abençoe a vida dele. A Sara vai soltar as vinhetas ali agora do nosso programa e também da Escola de Educação Teológica Querigma, que está de vinheta nova, hein? Eita. Fique aí na audiência, já voltamos. Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto e Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, um ministério de bênçãos para você e sua família. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos. Glória a Deus, que bênção estar com você aqui nesta tarde. Queridos, a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com uma promoção imperdível para o último trimestre de 2020. No curso avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial, nós estamos com a promoção só para esse último trimestre do ano. Você se matricula e leva uma outra pessoa para estudar com você gratuitamente. Olha que bênção, Benção demais. Olha que bênção, Hugo. Glória a Deus. 2 pessoas estudando apenas pagando uma mensalidade. Observação, vai ser uma apostila para os dois. Então, pode ser 2 amigos, pode ser 2 irmãos de igreja, pode ser você e sua esposa, pode ser você e um irmão de sangue. Ou seja, 2 pessoas estudando
pagando apenas uma mensalidade. E isso vai ser até o final do curso, começando nesse trimestre. Outra coisa, o aluno pega a apostila, estuda em sua casa durante o mês e ele vai ter 2 encontros comigo lá na ADJL. São 2 segundas-feiras por mês, é quinzenal, das 19h30 às 21 horas. Só para você entender, cada mês nós vamos estudar um módulo assim, ó, uma apostila dessa. Dá uma olhadinha aí, ó. Inclusive, é o material que nós estamos utilizando aqui, certo? Toda semana a gente está trabalhando um desses módulos, ok? E para nós vai ser uma grande honra ter você estudando com a gente a palavra de Deus. Então, esse mês nós estamos estudando aqui no programa Teologia Sistemática 1. Mas lá no curso nós estamos estudando História da Igreja, que é essa apostila aqui que está com o pastor Mauro, porque esse mês é o mês do aniversário da Reforma Protestante. Benção pura, hein? Então, nós contamos com a sua participação. Para maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 96252-3322 ou acesse a nossa homepage centroteologicoquerigma.blogspot.com.br ou ainda a nossa página no Facebook. E em breve, página da Escola de Teologia também no Instagram, entendeu? Está em construção, logo logo a gente coloca à sua disposição. No término do curso, você vai pegar um certificado bonito como esse. Olha que coisa Lindo, hein, linda, pastor Davi? certo? Coloca mais aqui na frente, pastor Davi. Bom, Essa pra você coisa ver melhor aí, ó. maravilhosa. Que Isso, benção. maravilhoso aí, ó. Ok? Após os 18 meses estudando conosco, você concluindo o curso, você pega esse diploma aí para você referendar o curso que você fez com a gente. E recentemente a gente já formou vários obreiros. Se você entrar lá na página da Escola de Teologia, você vai encontrar lá várias fotos de vários alunos. Esse ano nós não fizemos uma formatura presencial por causa da pandemia, mas já tem vários alunos formados. Como é um curso que tem matrículas abertas todo mês, então todo mês tem pessoas se matriculando e tem pessoas também se formando, ok? Que Deus abençoe você. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, formando discípulos mais parecidos com Jesus. E essa promoção é muito boa, hein, pastor Davi? Estuda 2 pessoas por o preço de uma só. Que maravilha. Que bênção, hein, pastor Mauro? Que bênção maravilhosa. Eu acho que esse é o único programa que faz isso, né, pastor? Você vai 2 pessoas e paga o apenas preço uma de mensalidade. uma. Então dá pra nós ir lá, né? É bom, né? É bom pra pessoa que é casado, né? Às vezes tá com a esposa ali, não dá pra ir fazer o curso faz junto com a esposa, junto com o marido ali, os dois vão receber o certificado, Hugo, não é isso, pastor Davi? A gente tem vários casais estudando com a gente. São pessoas que, muitas das vezes... porque você sabe, a Bíblia fala que quando você está sozinho, você é mais fraco, né? Mais fraco. Quando você se une com outra pessoa, um anima o outro. É verdade. Porque principalmente um curso de média duração que nesse, que é 1 ano e meio, às vezes você pensa em desanimar, mas o outro não, vamos lá, vamos continuar. Fazer isso. E isso fortalece. E pensando em você, a gente abriu essa promoção aí até o mês de dezembro, até 31 de dezembro. Quem se matricular vai estudar o casal, 2 amigos, 2 irmãos em Cristo, apenas pagando uma mensalidade. O importante é que os 2 se matriculem juntos. Ok, queridos? Queridos, nós temos uma pergunta hoje para nós trabalharmos com ela no programa. E a pergunta é a seguinte: o que é uma igreja cristocêntrica? Se você quiser participar do programa, você pode mandar um áudio pelo WhatsApp 962523322 ou postar o seu comentário lá na nossa live, ok? No Facebook. Diga lá o que para você é uma igreja cristocêntrica. E a semana passada nós fizemos uma pergunta: o que a igreja deve fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? E nós passamos alguns áudios, mas como o programa era apenas de 1 hora, ficaram 2 áudios pendentes. E eu vou pedir para a Sara colocar esses 2 áudios, que são 2 amigos nossos que mandaram, que é o pastor Marcelo e também, deixa eu tentar lembrar aqui quem foi o outro, o pastor Josué. Amém? Então a Sara vai colocar esses 2 áudios pra gente, que é a resposta da semana passada. Mas já fica no ar a pergunta hoje: o que é uma igreja cristocêntrica? Eu já vou pedir pro pastor Mauro aí, pro Hugo, já ir meditando o que vocês entendem de uma igreja cristocêntrica. Amém. E após o áudio, nós entramos com a opinião dos nossos 2 apresentadores, ok? Boa tarde a todos os ouvintes do programa Crescendo no Conhecimento com Cristo. Eu sou o pastor Josué Batista, da Assembleia de Deus Ministério Jardim São Pedro, em Itapecerica da Serra. Cumprimento o pastor Davi Alencar e todos os nobres companheiros apresentadores desse programa.
Bom, amados, em relação à pergunta, o que as igrejas devem fazer? O que devemos fazer é continuar fazendo o que Jesus ensinou, pregando a verdade, e a verdade vos libertará. Também vivendo essa verdade, não só pregando, mas vivendo, pois estamos vivendo dias muito difíceis em relação ao desenvolvimento e o ensino, a pregação da palavra, onde temos muitos modismos, muitas inovações e invenções que têm atraído pessoas não por interesse à palavra, mas por necessidades pessoais e interesses próprios. É real que quando nós vemos os nossos cultos de ensinos e doutrinas e escolas bíblicas dominical, a presença é muito pouco, porque não há muito interesse. Mas quando se há algumas invenções e inovações, as igrejas estão cheias. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Forte abraço a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Marcelo Vieira, da Igreja Resgatando Valores. A respeito da pergunta, o que as igrejas podem fazer para despertar o interesse das pessoas na palavra de Deus, o primeiro exemplo tem que se partir da liderança própria da igreja, né? Se a liderança, ela em tudo aplicar a palavra de Deus, em tudo mostrar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e em tudo ela ter gosto na palavra de Deus, automaticamente aqueles que o seguem também o terão, porque verão resultados verdadeiros. Mas a partir do momento que a gente usa a própria palavra de maneira errônea, as pessoas não têm vontade de ler a palavra porque não surge o efeito correto. Então, o que as igrejas podem fazer a primeira atitude é a própria liderança ter o gosto na palavra de Deus, desejar ler a palavra, se debruçar na palavra, querer a palavra, porque só assim nós despertaremos naqueles seguidores o desejo da palavra, assim como é em nós. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus, que bênção, hein? Então, esses dois pastores aí, o pastor Josué, pastor presidente da Assembleia de Deus, lá no Jardim São Pedro, e o nosso amigo pastor Marcelo. Um enfatizou que existe um esvaziamento por parte da igreja na postura de ensinar a palavra de Deus, e também existe um esvaziamento por parte dos membros. E o outro falou que muitas das vezes a igreja ela não encara com tanta seriedade o ensino da palavra. E eu digo sempre, quando o líder senta, o povo deita. Então, é importante a postura. Mais uma pérola do pastor Davi. O que acontece? Você que é líder, se você não estiver apegado profundamente à palavra de Deus, não adianta você reclamar que seu rebanho não gosta da palavra de Deus, não é verdade? É verdade. E para fazer isso, né, o segundo pastor ele enfatizou aí. A culpa dos líderes, a liderança da igreja. A liderança da igreja tem que correr atrás. Tem que ser o exemplo, né? Tem que ser o exemplo, correr atrás para os membros estar estudando a palavra de Deus. E aí, pastor Mauro, o que o senhor acha? É verdade, pastor Davi. Primeiramente, os líderes têm que ser o exemplo, né? Eles têm que partir na frente, né? Eles têm que motivar, né, a igreja, né? Porque aí não adianta, né? Se o líder ele só vai mandar a igreja fazer e não faz, é que nem o senhor falou, né? O líder sentado, né? A igreja deitada. O líder senta, o povo deita, né? É verdade. Se o líder ficar de pé, o povo pelo menos vai ficar sentado. Né? Então. E na verdade também, né, pastor Davi, quando a liderança não estuda, então a liderança também não incentiva os membros a estudar. Exato. Então a gente já sabe, quando a liderança não estuda, ela também não está incentivando o seu membro a estudar. E eu não sei se vocês têm essa percepção, quando a gente ouve alguém ministrando a palavra de Deus, você percebe se a pessoa está falando daquilo com propriedade ou se ele simplesmente está, como diz uma expressão aí, papagaiando, né? Repetindo. É verdade, o que o outro já falou. O que o outro já falou, né? Porque quando você estuda, você passa a ter novas percepções sobre aquilo, né, pastor Mauro? Só que é pastor há muitos anos. Deus vai abrindo a nossa mente, né? Cada vez mais, né? A gente vai cada vez descobrindo mais, né, os mistérios da palavra de Deus, né? Agora, o pior é quando a pessoa, que nem o senhor falou, né? A pessoa fica só imitando o que o outro já falou, né? Ela nunca vai comer o que o outro já comeu, né? Vai comer do resto, né? É o que a gente fala, a gente chama isso de teologia do papagaio, né? Porque tem gente que fala que papagaio fala. Papagaio não fala. Ele repete. Ele repete sons.
Não é verdade? Eu fiquei sabendo de um papagaio que ele morava do lado de um cara que era ferreiro. Então ele só sabia fazer aquele barulho do ferro. Pem, 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 porque o cara fazia muito esse barulho, né? Se você chega perto de um papagaio e você começa a tentar conversar com eles, algumas expressões suas ele vai repetir, né? Então, quando você estuda, você não vai só repetir o que os outros falam. Você vai se aprofundar, conhecer e compartilhar baseado naquilo que você compreendeu. Mas vamos lá para a pergunta de hoje. Vou perguntar primeiro para o Hugo, para o Mauro, e depois a gente vai dar prosseguimento ao programa. Na sua visão, pastor Mauro, vamos começar aqui pela direita, né? Pela direita é sempre melhor. O que é uma igreja cristocêntrica para o senhor? Bom, pastor Davi, uma igreja cristocêntrica, para mim, ao meu ver, é aquela igreja que o centro de tudo é Jesus, né? Tudo tem que ser Jesus. O louvor tem que falar de Jesus, tem que expressar Jesus e tem que transmitir Jesus. A palavra também tem que ser Jesus. Tudo tem que ser voltado para Jesus. Se estamos lá dentro, o nome já diz, né? Cristo, ele é o centro, né, de tudo. Por isso que diz cristocêntrica. Ele é o centro de tudo. Agora, se a igreja, ela for, vamos supor, a pessoa vai na igreja, um exemplo, né? A pessoa vai na igreja porque ou o pastor começa a dizer isso, porque por causa do pastor, então já não é cristocêntrico. Entendi. Ou se vai por causa do louvor, do grupo de louvor, aí já não passa a ser cristocêntrica, aí já passa a ser, como o senhor falou, esse egocêntrica, né? Tá tratando do eu, da pessoa. No eu, né? É a egolatria, é a idolatria, né? ao seu eu. Sim. Né? Então tudo o que faz dentro da igreja tem que ser para Jesus. Aí tem aquela muitas vezes as pessoas falam assim, né? Louvam o hino lá de qualquer jeito, falam, mas é para Jesus mesmo. Não, se é para Jesus, é o melhor, né? Tem que ser o melhor. Então, eu entendo isso. Uma igreja cristocêntrica é aquela que verdadeiramente prega Jesus Cristo. E aí, Hugo, você concorda com isso? Qual a sua visão? Nas suas palavras aí, o que é uma igreja cristocêntrica? Concordo e assino embaixo como o pastor Mauro falou, mas eu gosto de falar sobre a palavra de Deus. Sim. Primeiramente, uma igreja cristocêntrica tem que conhecer a obra de Jesus Cristo. Também. E o apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó: por que decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado? Então, esta obra de Jesus Cristo, a igreja cristocêntrica é aquela igreja que prega Jesus, o Jesus crucificado. Verdade. Muito bom, muito bom. Queridos, nós vamos ouvir um louvor, uma música com o Ministério de Louvor lá da nossa igreja, o Ministério de Louvor da DJL. A música é Vem Cantar Louvores. E logo após nós voltamos aí com o nosso tema do dia. Mas eu peço que você que está nos acompanhando, vá lá no Facebook, se você tem o Facebook, e deixe o seu comentário. Se você não tem, você pode mandar o seu comentário, pode ser por escrito mesmo, na sua simplicidade, não tem problema. Diga para nós, para você, o que é uma igreja cristocêntrica, ok? O WhatsApp nosso aqui é 962523322. E o Facebook Davi Alencar Santana, pode entrar lá que você vai acompanhar, ou também na página da igreja que também está disponível, e da Escola de Teologia, ok? Nesses 3 locais estamos disponibilizando o programa para você. Crescendo no conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o Ministério de Louvor lá da nossa igreja, com a música Vem Cantar Louvores. A gente precisa aprender a louvar a Deus, né, pastores? Na hora da maior dificuldade, porque quando tudo tá bem, tá fácil, né? É verdade, pastor, é verdade, né? Enquanto nós temos vida, né, louvemos a Deus e exaltemos o santo nome do Senhor enquanto há tempo, né, enquanto há vida. É verdade. Queridos, nós vamos entrar aqui agora no quadro Palavra do Dia. Eu vou pedir para a Sara soltar a nossa vinheta aí, e em seguida a gente vem com o tema de hoje e com os slides, vamos transmitir para você a palavra de Deus de uma forma bem interessante e bem chamativa, ok? Chama os seus amigos aí, vamos todos juntos aprender da palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Tema de hoje. Muito bom, queridos. A gente vem estudando nessas últimas 3 semanas o módulo da nossa escola de teologia, Teologia Sistemática 1. Na verdade, são 2 módulos desse. A gente estuda num mês, no outro mês a gente estuda o outro. E a gente vem estudando bibliologia. E começamos com o seguinte tema, a doutrina das Escrituras. Cada semana a gente vem falando um subtema. Na primeira semana falamos sobre a importância de se estudar as Escrituras. A semana passada, por que estudar as Escrituras? Faltou falar do como, que nós vamos introduzir o assunto hoje. E hoje o nosso tema central é Jesus, o tema central das Escrituras Sagradas. Eu vou pedir aí para a Sara colocar o nosso primeiro slide aí, para a gente refletir um pouco por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. Pode tirar nós aí. Bom, vamos lá. Como nós devemos estudar a Bíblia? Consegue ler lá, pastor? Sim, consigo sim, pastor. Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Leia a Bíblia diariamente, lá em Deuteronômio 17, 19. Pode ler lá Deuteronômio 17, 19, pastor? Isso. Pode continuar lendo aí, depois a gente vai citando as referências. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Leia a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Leia a Bíblia com coração e em atitude de reverente devoção e não apenas com o intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Muito bom, pastor Mauro. Quer fazer algum comentário aí? Fica à vontade. Pastor, acho interessante aqui, né, que o melhor de tudo aqui é ler a Bíblia conhecendo o seu autor, né? Isso. Deus, né? Nós devemos entender que isso aqui não foi um livro qualquer, porque os livros qualquer, todos os livros que lançam, eles vão nas prateleiras das livrarias e passa um tempo, passa e vai embora. Agora a Bíblia não, a Bíblia passa-se o tempo, passa-se os anos, as eras, e ela continua, né? Por quê? Porque o próprio autor foi Deus, né? Foi o Espírito Santo que nos inspirou a escrevê-la. Por isso que não devemos considerá-la como um livro qualquer, né? Exatamente. Só para os irmãos entenderem, quando a gente fala ler a Bíblia conhecendo o seu autor, nós falamos que você, antes de tudo, precisa ter um relacionamento com Deus. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia Através dos Séculos, que inclusive foi um dos livros que eu usei para montar esse material, ele diz o seguinte, que a Bíblia é o único livro no mundo que toda vez que você lê, pastor Mauro, o autor está presente. Olha verdade. Que coisa linda. Por quê? Quem inspirou, nós vamos até falar disso ainda hoje se der tempo, quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia foi o Espírito Santo. E o que acontece? Quando você vai ler as Escrituras, você tem a possibilidade de ter o Espírito Santo como teu real intérprete, te ajudando a entender aquilo que está escrito. Então, é necessário que nós pensemos, antes de ler as Escrituras Sagradas, que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Não é isso? Verdade. E, pastor Davi,
qualquer livro que nós vamos ler, nós temos que saber quem é o autor desse livro. É verdade. Né? Qualquer livro. Se eu compro um livro seu, eu tenho que conhecer a sua personalidade, eu tenho que saber quem é essa pessoa. Por que eu estou comprando o livro dessa pessoa? E as escrituras não é diferente. Quando a gente lê as escrituras fala de quem? Fala do nosso Deus, fala do nosso Jesus. Então nós temos que conhecer que é o autor desse livro, que é o nosso querido Deus amado. E outra coisa interessante aqui também, né, pastor Davi, que não é só lê-lo, não basta só ler, né? Como diz aqui o tópico, necessário se faz analisar detidamente as suas declarações. É assim, não é só ler, né? Mas é assim, um exemplo, ler se for possível um versículo por dia, um capítulo por dia, e analisar detidamente, como eu disse, bem minuciosamente o que ele está falando. Por isso que nós falamos teologia sistemática, nós estamos num estudo sistemático, né? Mastigando aquela palavra, né, pastor Davi? Você vai se aprofundando em cada coisa. Quando a gente fala de sistemático, a gente está levando em conta tudo que as escrituras dizem sobre o tema. A gente não vai lá simplesmente ler uma passagem isolada, porque é assim que muitas heresias nascem. Pega-se uma passagem isolada do texto bíblico, não respeita o seu contexto e cria-se um pretexto para ensinar uma verdade antibíblica. Então, quando nós falamos de teologia sistemática, nós estamos falando do estudo das escrituras, levando em conta tudo o que diz sobre aquele tema. Então, primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Segundo, leia a Bíblia diariamente. Quem pode ler para nós aí? Deuteronômio 17 e 19. Lê o capítulo ou lê o que está escrito aqui? Pode ler o versículo. O versículo, Deuteronômio 17 e 19 diz assim, ó: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos a fim de os cumprir. Só para todos entenderem, em Êxodo e Levítico nós vemos Deus transmitindo a palavra de Deus para uma geração que saiu do Egito. Essa geração, queridos, por causa das suas murmurações, ela praticamente morreu. Quase todos, com exceção de Josué e Caleb, daqueles que tinham 20 anos para cima, morreram no deserto, durante 40 anos. Quando eles chegam às margens do Rio Jordão, 40 anos depois, para entrar na Terra Prometida, aquela geração que murmurou já tinha morrido no deserto. Então Deus manda novamente Moisés repetir a lei. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, é repetida a lei. E eles falam, olha, Deus fala para aquela nova geração, olha, toma cuidado, vocês meditem nessa lei diariamente, para que quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês não se desviem do caminho. Não é isso, pastor Mauro? É verdade, tem que conhecer, né? Que nem nós falamos aqui, né? Precisa conhecer a palavra de Deus corretamente e tomar cuidado para não murmurar também, né? Ali o que estavam dizendo era isso também, né, pastor Davi? Exato. As pessoas, elas estavam murmurando contra Deus e ali muitos conheciam Deus e murmurando, conhecendo a Deus, né? Exato. E aí, é como o próprio Jesus falou, aí o juízo é maior, porque a Bíblia fala que mais é dado, mais será requerido, cobrado. Né? Então, a gente precisa primeiro ler a Bíblia conhecendo o seu autor, depois lendo ela diariamente, porque ela é a regra excelente. É preciso a leitura bíblica individual, pessoal e diária. Terceiro lugar, leia a Bíblia como uma palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. O que vocês entendem por isso? Mauro, Hugo? É aquilo que eu estava falando, não como uma obra literária qualquer, quer dizer o quê? Nós temos vários best-sellers aí, né? Vários livros famosos aí, né? Temos muitos livros famosos. Só que nós não devemos pegar a Bíblia e entender que ela é como se fosse um livro famoso, somente um livro famoso. Os antigos, né, os cristãos tradicionalistas, quando eu aceitei Jesus, eles falavam muito assim, né, que a Bíblia é a boca de Deus falando. É o próprio Deus falando, é o próprio Deus transmitindo. Não é só uma Bíblia. Tem aqueles que têm o costume de deixar, né, a Bíblia com o Salmo 91 aberto, né? Não é um amuleto qualquer, não é só isso. A Bíblia é muito mais do que um papel escrito, né? É a boca de Deus falando mesmo, nosso meio. Exatamente. Há uma profundidade nas Escrituras que nós muitas vezes não vamos conhecer ela se nós não nos dedicarmos, não nos debruçarmos a entendê-la com profundidade. Ou seja, nós precisamos de tempo para compreender as Escrituras. Um livro qualquer, a gente não precisa meditar nele muitas das vezes para a gente compreender. Mas muitas vezes até um livro, ele nos desafia, né? O nosso entendimento. Agora imagina as Escrituras. As Escrituras, até porque, né, pastor Davi, a Escritura já fala logo, ela é espiritual, ela não é um livro natural, né? É a boca de Deus que está falando. Então, quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós pegamos a Bíblia para ler, ou para meditar nela, fazer um estudo, tem que se aprofundar mais, porque não é só ler igual o pastor Davi falou, é por causa disso que acontece muitas heresias. Você pega um versículo ali isolado, e faz o que você quer com
com ele. E não é assim, você tem que interpretá-la, ela, tem que buscar, tem que conhecer e sabendo que você está buscando no espiritual, que é a boca de Deus falando com a pessoa. Muito bom. Então, queridos, outra coisa que a gente deve entender, nós precisamos ler a Bíblia, como diz aqui, com oração, devagar e meditando. Vamos para as referências bíblicas para a gente entender isso aí? Nós temos aqui duas referências bíblicas, o Salmo 119, versículos 12 e 18, e Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23. Vou pedir para a Sara ali mudar o nosso slide, para a gente ler isso junto com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes. Então assim, leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. É o slide de número... Pode colocar o 15 e depois coloca o 16. Isso, vamos lá. Leia a Bíblia toda. Por quê? Ela é a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados. Visto que a revelação de Deus, visto que ela é a revelação de Deus, visto que a revelação de Deus mediante ela é progressiva. O que eu tenho percebido, queridos? Por mais que a gente tenha disponibilidade, não é verdade? Da palavra de Deus. Eu mesmo tenho 2 aplicativos de Bíblia Sagrada no meu celular. Nunca se leu tão pouco a Bíblia. Será que essa percepção é só minha, pastor Mauro? Não, não é só do senhor, né, pastor? Hoje nós temos facilidade, como o senhor falou, tem muita facilidade para se ler a Bíblia, ela está à mão, né? Mas aí, a disponibilidade que nós temos de entregar pelo menos um tempo para lermos para o Senhor, né? Por isso que aqui o tópico já diz, né? Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Agora não adianta nada a gente ler correndo, né? A gente lê fazendo alguma coisa. O correto também como diz aqui também o tópico anterior, com uma atitude mental e espiritual, né? Não lendo como um livro qualquer, mas lendo, orando, como se estivéssemos conversando com Deus, falando com o Pai, né? Nos aprofundando na verdade sagrada, né? Sara, pode passar o próximo slide, por favor? Na verdade, põe o 14, por gentileza. É que aqui no meu está invertido. Põe o 14, por gentileza. Isso, vamos lá. Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Aí nós temos 2 referências para a gente ler aí, né? Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas, porque a meditação aprofunda o quê? O sentido. Vamos lá para as 2 referências? Pastor Mauro, lê aí Salmos, pastor Mauro? Salmo 119, 12, né? Isso. Até o 18, é isso? 12 e 18. 12 e 18. O 12, Salmo 119, 12 diz assim: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E o 18 diz assim: Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha que coisa maravilha, linda, né? O salmista está clamando a Deus. Ele sabe que quando você vai estudar a Bíblia, muitas das vezes tem coisas que vocês não compreendem. Não compreende. Aí o que você faz? Você pede para Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia com oração. Você pedindo para Deus: Senhor, me revela qual é o teu querer, qual é a tua vontade, a tua palavra, para que eu possa compreender no meu coração, para que eu possa mudar e ao mesmo tempo compartilhar essas verdades bíblicas com outras pessoas. E vamos lá em Daniel capítulo 9, versículo 21, 22 e 23. Diz assim, capítulo 9, versículo 21 ao 23, é isso? Diz assim: Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Versículo 23 diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Glória a Deus. Queridos, só para vocês entenderem o contexto. No capítulo 9 de Daniel entendeu pela profecia de Jeremias que Israel ficaria no cativeiro, as 2 tribos de Judá e Benjamim, 70 anos. E quando ele contou o tempo, ele viu que 70 anos já tinha se completado.
Então o que ele fez? Ele começou a orar e pedir para Deus resposta. Senhor, você já completou os 70 anos? Por que Israel ainda não saiu do cativeiro? Deus então, por causa da... pode ver, ele foi nas escrituras, ele viu uma profecia e ele não estava entendendo porque não estava havendo cumprimento. Ele foi orar a Deus. Então qual que é a aplicação aqui? Quando nós buscamos a Deus acerca de um texto bíblico para nós compreendermos, Deus revela nas escrituras sagradas qual é a sua vontade para nós. É por isso que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que o Espírito Santo nos ajuda a compreendê-lo, para que as verdades bíblicas sejam aplicadas na nossa vida. Aí Deus enviou um anjo até ele, só que houve uma resistência maligna. O príncipe da Pérsia, a Bíblia chama, que é um príncipe maligno, um anjo maligno, tentou impedi-lo de trazer a resposta da oração de Daniel. Mas Daniel perseverou durante 21 dias clamando a Deus e a resposta do que estava escrito, da aplicação, veio para ele. Então, por isso que o nosso conselho nessa tarde para você é: leia a Bíblia com oração, devagar e meditando, mas com perseverança. Com perseverança. Olha, pastor, nós temos que exemplo também. Charles Haddon Spurgeon só meditava nas escrituras de joelho. Verdade. Então é uma reverência. A pessoa vai ali, ora, busca o entendimento, que foi como fez Daniel aqui, buscou o entendimento, buscou tudo aqui, mas com respeito, buscando a escritura, com calma, lendo. Se não entendeu, vai lá de novo, busca de novo. Se não souber, pede a ajuda de alguém, né, pastor Davi? Sim. Pede a ajuda de alguma pessoa que conhece a palavra, para você não ficar com dúvidas. E como diz aqui o tópico, né? Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis, elas são esclarecidas. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser lida em oração, porque às vezes, quantas pessoas a gente vê falando assim: eu não entendo, quando eu leio a Bíblia eu não entendo. Por quê? Porque não está em oração. Exato. Né? Não está em reverência, né? Para entender o que Deus está verdadeiramente falando. Tem até o Salmo aqui, pastor, pode ler? Pode ler, por favor. O Salmo 73, né? 16, 17 diz assim, né? Quando propus comigo mesmo entender, fiquei comigo mesmo perturbado. E lá no versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Quer dizer, enquanto a pessoa está de qualquer maneira lendo a Bíblia, aquilo que nós falamos, a pessoa de qualquer maneira não vai entender nada, mas quando ela tem uma atitude de oração, uma atitude de reverência a Deus, Deus vai enviando o entendimento à pessoa para ela entender o que verdadeiramente Deus quer comunicar através da sua palavra. Quantas vezes acontece isso com a gente, né, pastor? Até com a gente mesmo. Já aconteceu muito com a gente. A gente pegar para ler as escrituras e não entender nada do que está acontecendo ali. É verdade. É o que aconteceu aqui como no se o texto Salmo. estivesse obscuro, Isso, né? obscuro. O que aconteceu aqui, queridos, Asaf, no capítulo 73, Isso. ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios e aquilo trouxe para ele um desespero, porque ele via que os ímpios prosperavam e muitas vezes o justo sofria. Aí o que ele fez? Ele foi orar para entender aquilo dentro do contexto da palavra. E Deus mostrou para ele que o céu dos ímpios é aqui. E aquele que não entrega a sua vida para Deus, o que vai acontecer com ele? Vai chegar um dado momento da vida dele que ele vai ser destruído. A Bíblia fala de condenação eterna. Então ele entendeu o fim dos ímpios e assim ele pôde ter esperança em Deus. Queridos, nós estamos nos aproximando do final da primeira parte do nosso programa, mas nós vamos fazer uma pausa e daqui 5 minutinhos nós retornamos e voltaremos com o nosso tema de hoje, Jesus, o tema central das Escrituras. Até aqui nós falamos por que e como estudar as Escrituras. Na segunda parte do programa agora falaremos sobre Jesus, o tema central das Escrituras Sagradas. Não saia daí, daqui 5 minutinhos estamos de volta para a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade dentro das artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5.
A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Embu das Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Vila Andrade, na Rua Itapaiuna, 2934, ao lado do Terminal João Dias. Telefone 3597-7445. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Vai
Glória a Deus, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo pela rádio Fonte Vida 87,5. E o tema de hoje é Jesus, o tema central das Escrituras. Estamos com uma pergunta aqui muito interessante. Você pode nos responder tanto pelo WhatsApp 962523322, 962523322 ou pela nossa live lá no Facebook. A pergunta qual que é, Pastor Mauro? Para você, o que é uma igreja cristocêntrica? Muito bom. Para você, o que é uma igreja cristocêntrica? E nós estamos no ar também por outros meios. Estamos pelo site da rádio. Qual que é o site mesmo, pastor Hugo? www.fontevida.com.br. Estamos também pelo aplicativo da rádio. É isso, pastor Mauro? Isso mesmo, também tem o aplicativo da rádio lá que é o www.fontevida.com.br. É isso aí. Entra lá nos buscadores, né, de aplicativo, lá no Play Store. No Play Store lá, né, e você vai entrar lá no aplicativo da Fonte Vida e ali, né, também vai vai ver a nossa imagem, né, também. E ali tem uma série de plataformas onde você pode estar ali nos acompanhando. Muito bom. E outra coisa, o nosso programa também, logo após, quando a gente encerra aqui, ele fica disponível também no YouTube. Nós estamos aqui num desafio. Nós precisamos de mil pessoas inscritas no nosso canal para que a gente possa transmitir esse programa também, não só pela live lá no Facebook, mas também pela live na plataforma chamada YouTube. Então, só para você entender, você pode abrir lá o aplicativo do YouTube. O meu canal chama-se Pastor Davi Alencar Santana, _DJL. Você só dê um cliquezinho lá para me ajudar na palavra inscrever-se, você está inscrito no canal. Já vai estar nos ajudando em breve fazer também uma live aqui do programa nessa plataforma chamada YouTube. Outra coisa, tem um sininho lá, você tocou no sininho, vai chegar para você também a notificação todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo. Nós temos lá já uma playlist com 36 programas Crescendo no Conhecimento de Cristo. Bastante. E muitas outras coisas, pregações, estudos bíblicos, material da Escola Bíblica e de Teologia Liderança Querigma, ok? Para nós vai ser uma honra. Mas também tem mais 2 canais aí dando suporte para o nosso programa. Pastor Mauro? Isso, Pastor Mauro Shekinah, lá também temos todos os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo também os programas Shekinah. E é o que o nosso querido pastor Davi falou, né? Clica lá no sininho, né? Curte, comente, compartilhe e todas as vezes que nós tivermos vídeos novos, vai seguir-se a notificação para você e você nos assiste aí, amém, em nome de Jesus. Aproveita o gancho e fala um pouquinho do programa Shekinah, dia, horário. Amém, o programa Shekinah ele vai ao ar todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM. A cada programa nós temos um tema do cotidiano, né? Nós debatemos um novo tema. Nós estamos lá com o tema agora, fruto do Espírito Santo. Amém, estamos aí, graças a Deus, já há 6, 7 semanas já falando sobre esse tema, né, irmão Hugo? Verdade. E é bênção pura, hein? Pastor Davi, também já vou falar aqui o meu canal. Por favor, Hugo. É Irmão Hugo AMSI, muito fácil esse canal. Pode clicar lá, Irmão Hugo AMSI. Às vezes eu falei ontem no nosso programa, né, no programa Shekinah, que é tão fácil, as pessoas compartilham cada coisa na internet, a gente vê, meu, só entrar lá, dar um clique, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada, já ajuda bastante a gente, vai ajudar também alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus, ouvir algum amigo seu que está ali, vai ouvir a palavra de Deus, vai ser abençoado. Sempre estaremos trazendo alguma coisa para edificar a sua vida e abençoar você, ok? Queridos, nós temos aí algumas pessoas que já mandaram aí comentários através das redes sociais. Nós vamos começar lendo aqui os seus comentários, as suas curtidas aqui no Facebook. Logo após também a Sara vai colocar para nós ali alguns áudios de pessoas que já enviaram para nós no nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo é 962523322. Dizem que é mais fácil do que tirar doce de criança. Fácil, hein? Eu acho que não, hein? Tirar doce de criança, hein? É meio difícil, hein? Vai lá, Mauro. Vamos começar aí. O pastor Malaquias, né? O pastor Malaquias está aí nos respondendo aí nessa tarde. Um abração, pastor Malaquias. Benção, é um grande amigo aí. Faz tempo que eu não vejo. Amém? Está participando aqui do programa. Ele está nos respondendo aí o que é a igreja cristocêntrica. É aquela que enxerga Cristo através da Escritura. Os cultos são voltados a Cristo, a sua doutrina, a sua postura é voltada para Cristo. E segundo a Escritura, uma igreja em ministério cristocêntrico é aquele ministério que está sempre procurando
procurando alcançar a estatura do varão perfeito. Então, isso é ser uma igreja cristocêntrica. Benção pura, hein? Tem mais alguma Pastor coisa Mauro, aí? Leandro lá do Ministério Capacitação de Deus, mandou aqui também. O que é uma igreja cristocêntrica? A igreja cristocêntrica é uma igreja que vive em Cristo Jesus, porque tudo vem por Jesus e Deus deu a ele o nome que está acima de todo o nome. Glória a Deus, que Muito maravilha. bom. Tem aqui também o evangelista Rick, que é o nosso apresentador também, que não pôde estar hoje aqui, mas estará conosco a semana que vem. Evangelista Rick, ele diz assim, ó: temos que ter a Bíblia como um alimento diário para que possamos estar bem alimentados espiritualmente. Glória a Deus. Está conosco também o Cleito Ferreira, que é diácono da nossa igreja DJL lá. Ele diz: Deus abençoe meus irmãos. Que mais que a gente tem aí, pastor Mauro? Pastor Davi, nós temos um grande amigo aqui, faz tempo que eu não vejo esse grande amigo e nós queremos ir lá qualquer dia fazer uma visita lá, né? Já quero até deixar um gancho aqui nessas nossas aqui na lives lá qualquer dia. Meu grande amigo, pastor Hamilton Prachedes. Ei, Isso, Hamilton. gente boa demais. Benção pura demais, tem lá o Projeto Acreditar, né, pastor Davi? Exatamente. Maravilha. Uma casa de recuperação, querido, abençoada. E daqui a pouco nós vamos soltar a vinheta dessa casa de recuperação. Se você quiser ajudar uma instituição séria que cuida de gente de verdade, e assim, a gente tem acompanhado o trabalho do pastor Hamilton há muitos anos. E ele está aqui também na nossa audiência acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai soltar a vinheta lá do programa. Há 15 dias passados, o filho de um amigo meu saiu de lá depois de 9 meses de tratamento. Graças a Deus, liberto das drogas, para a glória de Deus e para a alegria do pastor Hamilton e nossa também. Essa é a importância, né, pastor Davi, de ter um programa que a gente faz aqui, como que chama? Casa de recuperação. Casa de recuperação, Acreditar. né? Muita gente está ouvindo nós agora, precisa de uma casa de recuperação, né, pastor Davi? A gente deixa aí link, deixa telefone para a pessoa. Então é muito, por isso que eu falo, entra nos nossos canais, divulga. Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa ali que está precisando ouvir isso, né, pastor Davi? Está precisando ouvir e nós estamos aqui para ajudar. É verdade. E a gente tem que ter o pensamento que não é só para nós, né? Às vezes pensa, vou assistir no programa não é para nós. O programa nós temos que divulgar para as pessoas que estão precisando. Seja um canal de bênção para as pessoas. É verdade. A vida cristã, queridos, é servir, né? Nós fomos chamados, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E esse é o nosso papel também. Mais alguém aí ou podemos ir adiante? Aqui, deixa eu só responder aqui. O Ramon, ele mandou aqui também no WhatsApp aqui. Ele simplificou tudo aqui. O que é uma igreja cristocêntrica? É onde Cristo é o centro de tudo. Muito bem. Glória a Deus, que maravilha. É isso mesmo. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos entrar nos comentários aí sobre Jesus, o tema central das Escrituras. Mas agora eu quero chamar as vinhetas do projeto social, da parceria da ADJL com a EMEP, que é a Escola de Música Estilo Popular, e também a vinheta da Casa de Recuperação Acreditar. Se você quer um projeto sério para você investir as suas doações, roupas, alimentos, livros, eles estão montando uma biblioteca lá para ajudar as pessoas e as suas famílias que ali ficam internadas. Você tem um projeto sério aí para ajudar. Por gentileza, Sara, solta para nós essas duas vinhetas. Te agradeço, te agradeço. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo ou minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você.
Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga Estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Vamos lá fazer um... Glória a Deus. Muito bom, queridos. Esse é o projeto Acreditar do pastor Hamilton Prachedes. Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer também o pastor Douglas Moreira. Ontem ele esteve ali representando a nossa igreja, levando algumas doações. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, pastor Douglas. E em breve, agora são 2 horas de programa. Dá para você vir participar com a gente, ok? Deus abençoe. Queridos, nós vamos ouvir alguns áudios de alguns amigos, pastores, pessoas que enviaram respostas para aquela pergunta. O que é uma igreja cristocêntrica? Sara, por gentileza. Meu nome é João Rosendo, sou da Igreja Adsa Brasil de Santo Amaro, e para mim a igreja cristocêntrica é a igreja que segue os ensinamentos de Jesus. Graças e paz a todos. Meu nome é Dorival Justino, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que está moldada em 3 princípios fundamentais. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseverança na comunhão. E terceiro, perseverança na oração. O primeiro princípio refere-se à aceitação total da palavra de Deus. O segundo princípio refere-se ao cuidado do próximo e semelhante. E o terceiro princípio, permitir a ação do Espírito Santo na congregação, produzindo vida, paz, alegria e comunhão para com todos os santos. Deus abençoe os irmãos. Beijo no coração. Olá, boa tarde, graça e paz a todos aí da rádio. Aqui é o missionário Isaías, da Assembleia de Deus, ADJL. O que é uma igreja cristocêntrica? É Jesus no centro, né? Tudo gira em torno dele, a honra, a glória, tudo é para ele. É ele que delega os passos, nos guia o caminho que devemos seguir. Então, isto é uma igreja cristocêntrica, é Cristo no centro. Amém? Que Deus abençoe a todos aí, pastor Davi e os irmãos. Um bom programa para todos. Deus abençoe e fiquem na paz. Muito bom, glória a Deus. Obrigado, pastor Dorival Justino, é um grande amigo, está congregando conosco ali na nossa igreja, e esposo da pastora Cibele. Deus abençoe você e sua família, meu querido. E também o nosso irmão Isaías Manuel, que é o missionário Isaías, líder do nosso grupo de homens dali da nossa igreja. Deus abençoe sua vida. E o João Rosendo, um grande amigo nosso, diácono da Casa do Senhor, congregou no Ministério Elim. Hoje ele está na Adsa Brasil e congrega lá na sede
com o pastor Galdino Júnior. Que Deus abençoe sua vida e todos os irmãos da ADSA Brasil. A sua participação é muito importante. O Rick aqui também mandou para nós aqui um comentário. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que tem um alvo, pois Paulo diz que temos que andar em direção ao alvo. E o alvo é Cristo. O foco é Cristo. O sentido é Cristo. Ou seja, foi colocado aqui pelas 3 pessoas que falaram, e mais o nosso irmão que mandou um comentário escrito, que uma igreja cristocêntrica é uma igreja que se baseia nos ensinamentos de Jesus, fala acerca de Jesus, prega Jesus e vive em torno de Jesus. É isso, queridos? Isso mesmo. E ainda tem mais, né? Segue a doutrina, é fervoroso na oração e também participa da comunhão. Muito bom. Benção Palavra pura, do pastor Dorival. É isso mesmo. São 3 pilares que sustentam a vida da igreja, né, pastor Mauro? É verdade, graças a Deus. Se não é Jesus, né? Verdade. Se não é Jesus, que nossa fé é vã, né? E tudo que nós fazemos, tudo que nós estivermos fazendo na casa do Senhor, depois que aceitamos Jesus, é uma fé vã, né? Se não for Jesus na nossa vida. Verdade. Esses 3 pilares sustentam a vida da igreja. A oração, que fala da nossa comunhão com Deus. Depois ele falou também da questão da palavra, uma igreja que valoriza a palavra não só de pregar, mas de viver. E terceiro, uma igreja que os irmãos vivem em comunhão. Nós vivemos em um tempo de muito partidarismo religioso cristão. Isso não é bom para a igreja. E eu sempre digo, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, né, pastor Mauro? É verdade, pastor Davi. E o interessante aqui também, pastor Davi, falando sobre isso, né, que várias religiões, né, elas têm os seus como se diz, os seus mártires, né, aquelas pessoas, mas a nossa, né, não podemos nem dizer que seja religião, né, é o nosso caminho que nós seguimos. Nossa crença. A nossa crença é o único que tem aquele que morreu e ressuscitou um dia e está vivo. É verdade. Né? Os outros todos morreram, mas esse não, esse aqui, ele está vivo. Por isso que nós acreditamos porque em quem nós acreditamos hoje, ele é vivo, né, em nosso meio. É verdade. Jesus, ele é o tema central das Escrituras, que é o que nós vamos falar agora, e que a gente possa entender isso no nosso coração, queridos. Aquele que fundou o cristianismo, ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e ele vive. Nós deixamos um último áudio aí muito especial, que não é só uma resposta para o comentário, mas é também um convite para todos aqueles que estão nos ouvindo, que é o nosso amigo pastor Ademilson Rocha. Para quem não sabe, pastor Ademilson Rocha é apresentador do programa Motivação em Deus, aqui pela Rádio Fonte Vida, todo sábado às 10 horas da manhã. E ele não só é o apresentador do programa, como também ele é escritor, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, vários livros, né, ele escreveu aí, tem um testemunho de vida maravilhoso. Como eu disse, eu sou até suspeito de falar dele, porque conheço ele desde de 2000. Amém? Viu 20 anos de amizade. 20 anos de amizade, viu o crescimento dele, espiritual, né, e intelectualmente também. Né? Hoje ele é professor aí de História, Geografia. É uma bênção, aí tem uma história maravilhosa, um testemunho maravilhoso. Praticamente Deus o resgatou da morte, pastor. Muito bom. E nós vamos soltar o áudio dele aí, e ele vai passar também o telefone de contato, caso você queira levá-lo na sua igreja para palestrar, para pregar, para ministrar. É um grande homem de Deus, e esse é um daqueles que eu digo, esse eu assino embaixo. Né? E é cristocêntrico, hein? Esse é cristocêntrico. Pode soltar, Sara. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o vosso amigão do peito, Ademilson Rocha, do programa Motivação em Deus, e eu quero dizer que eu adoro ao nosso Deus Todo-Poderoso na Igreja Presbiteriana Renovada, sob a liderança do pastor Antônio Pires, e claro, sou fã de carteirinha do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, com o pastor Davi e a sua equipe de fé. A pergunta do programa hoje é: o que é uma igreja cristocêntrica, né? Primeiro eu vou falar sobre cristocêntrica. O que é ser cristocêntrico? A etimologia, ela fala que cristocêntrico considera Cristo, Jesus, o centro da história do mundo, do universo. Refere-se à ciência que admite ser Cristo, o centro do universo, o milagre cristocêntrico. Agora, a igreja cristocêntrica é aquela igreja nada mais, nada menos do que o maior exemplo que a igreja primitiva. A igreja primitiva dizia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles
eram juntos no partir do pão, nas orações. Diz que toda a alma, segundo a Bíblia, havia temor, singeleza de coração. As maravilhas e sinais se faziam pelos membros daquele lugar, pelos apóstolos. Todos que acreditavam estavam juntos e todos tinham algo em comum. Eles vendiam as propriedades, os bens, repartiam todos segundo a necessidade que cada um tinha. Eles perseveravam todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Esta é a igreja que Jesus é o Cristo que manda, cristocêntrica, o Cristo que é o centro. Ele é que comanda, é Ele que dá as ordens, é Ele que é venerado, é Ele que é adorado. A Bíblia ainda fala que a cada dia na igreja primitiva dava-se o Senhor almas que ainda havia de se salvar. Isso sim é uma igreja cristocêntrica e não uma igreja em que nós hoje temos, infelizmente, os exemplos de estar vendo onde os líderes se colocam acima de tudo e de todos, considerando eles os maiores, os mais famosos, aqueles que têm fama, mas esquecem de quem é o dono da igreja, quem é que comanda a igreja, que é o Cristo. Ok? Então a igreja cristocêntrica, o maior exemplo disso podemos dar sendo a igreja primitiva. Tá bom, pastor Davi? Deus abençoe sua vida, muita motivação em Deus, todos os sábados às 10 horas da manhã. E se você quer que eu vou aí na sua igreja pregar, 98604-7912. Quer que eu vou dar uma palestra de motivação? 98604-7912. Fazendo uma palhinha aqui, pastor. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito bom, pastor Ademilson Rocha, como é bom ouvir sua voz. O homem, quando é motivado, é assim, só de você ouvir a voz dele, você já fica motivado também. Você vê que é diferenciado, né? Esse é cristocêntrico. Esse é cristocêntrico, padrão diferenciado. Só pastor, a voz do homem, você já vê que o homem é... Pastor, ele falou fazendo uma palhinha também, já quero aproveitar e fazer uma palhinha aqui também, que no próximo domingo, agora na Igreja Elim, no Parque Planalto, o nosso querido presbítero Ademilson Rocha vai estar lá, amém, ministrando, amém, em nome Dá de o endereço Jesus. aí, pastor. Rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, Parque Planalto, no Grajaú, São Paulo, amém? Muito bom. Vai lá, se você não estiver livre, estiver ali na região, vai lá ouvir esse homem de Deus e ser abençoado. E você pode procurá-lo também no Facebook, Ademilson Rocha, e você vai encontrá-lo lá e pode seguir todos os programas que ele tem apresentado até aqui. É mais de um ano de programa disponível para você, tanto no YouTube como também na página dele do Facebook. Vamos lá, queridos, o nosso tema de hoje é Jesus, o tema central das Escrituras. Eu gostaria que a Sara colocasse para nós aí o próximo slide e nós vamos ler com os irmãos e vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o tema central das Escrituras, e, se der tempo, um pouquinho sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. Lucas 24:44 e João 5:39. Diz assim, ó: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo está presente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Só para vocês entenderem, queridos, todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, ele vem profetizando acerca da vinda do Messias. Por isso ele é o tema central do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João é a manifestação do Verbo. João disse assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o que ele fez aqui, a sua morte e a sua ressurreição. E Atos? Atos dos Apóstolos é um livro que já narra a igreja que ele fundou e já começa com uma promessa, dizendo que um dia ele voltaria para nos buscar.
As 13 cartas paulinas e as 18 epístolas gerais, elas tratam exatamente da doutrina que Jesus pregou e ensinou. E o livro do Apocalipse fala do seu iminente retorno, que essa é a esperança maior da igreja, não é, pastor Mauro? É verdade, pastor, né? É o que nós falamos, né? Nós somos pentecostais, né? Nós acreditamos que um dia Jesus vai voltar em glória e vai vir buscar a sua igreja, né? Nós vamos subir com ele para a glória de Deus e estaremos juntos com o Senhor. Essa é a maior esperança do crente, é essa, né? Essa é a maior... espera do crente é essa, que um dia Jesus vai vir buscar os seus salvos, né? Muito bom. Querido, só para você entender, esses temas que nós estamos abordando aqui, eles estão no nosso material, da nossa apostila, do nosso curso de Educação Teológica Querigma. Você que estuda com a gente ou que vai estudar, você vai receber um material como esse. Todo mês a gente estuda um material desse. Hoje nós estamos falando sobre Jesus, o tema central das Escrituras, e o Hugo agora vai ler para nós, não dá para citar de mente, ele vai ler para nós Jesus do livro do Gênesis até o Apocalipse. Ele aparece de forma literal, de forma simbólica, alegórica e também de forma tipológica, do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao livro do Apocalipse. E esse aí não tem como a gente passar batido. Jesus é o tema central da Bíblia. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, né? Começa mais ou menos assim, para nós ter uma noção do que, como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, é o nosso parente resgatador. Em Samuel, Reis e Crônicas, é o nosso rei. Em Esdras e Neemias, é o nosso restaurador. E em Esther, é o nosso advogado. Em Jó, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão, é o amado da nossa alma. Em Isaías, é o Messias que há de vir, glória a Deus. Em Jeremias e Lamentações, é o renovo da justiça. E em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, é a pedra que esmiuça. E em Oséias, é aquele que orienta o desviado. Em Joel, é o restaurador. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. E em Jonas, é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. E em Sofonias, é o Senhor zeloso. E em Ageu, é o desejado de todas as nações. E em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus é o Messias prometido. Em Marcos é o servo de Deus. Em Lucas é o filho do homem. Em João é o filho de Deus. Em Atos é o Senhor redivivo. Em Romanos é a justiça nossa. Em 1 Coríntios é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios é a nossa suficiência. Em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios é o nosso tudo em todos. Em Filipenses é a nossa alegria. Em Colossenses é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo é o nosso mestre. Em 2 Timóteo é o nosso exemplo. Em Tito é o nosso modelo. Em Filemão é o nosso Senhor e mestre. Em Hebreus é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João é a nossa vida. Em 2 João é a nossa verdade. Em 3 João é o nosso caminho. Em Judas é o nosso protetor. E em Apocalipse é o nosso rei triunfante. Glória a Deus. Que maravilha. Então, queridos, aqui Jesus aparece em todas as escrituras sagradas. E ele é a chave hermenêutica, a chave de interpretação pela qual nós lemos a Bíblia. Ele é a base da nossa fé. A Bíblia fala que é nele que nós nos movemos e é nele que nós existimos. E sem ele nada do que foi feito se fez, e sem ele nada do que foi feito se faria. Então, tudo que nós fazemos deve ser por ele, para ele e através dele. Por isso que nós, como igreja, queridos, nós não podemos deixar de ser uma igreja cristocêntrica. Como já foi falado aqui, eu só vou resumir o que cada um disse, o que todos disseram dentro da minha percepção.
Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que, primeiro, reconhece que Jesus é o seu Salvador. É uma igreja que teve um encontro pessoal com Jesus. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de instituição, CNPJ. Eu estou falando de vidas. Porque a igreja é o corpo de Jesus na terra. São aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador e foram remidos e lavados pelo seu precioso sangue. Então, essa igreja tem Jesus como seu Salvador. Mas segundo, ela também tem Jesus como seu Senhor, não é, pastor Mauro? É verdade. Porque assim, ter Jesus como Salvador todo mundo quer. Agora nós precisamos ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Ou seja, é aquele que vai nos orientar, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir e reagir na vida. E isso é ser uma igreja cristocêntrica. Outra coisa, essa igreja cristocêntrica ela precisa ter algumas características. E eu costumo falar de 4. Primeiro, ela tem que ser uma igreja adoradora. Ela tem que adorar a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, independente do que aconteça. Segundo, ela precisa ser uma igreja evangelizadora. Nós, como igreja, não podemos olhar só para dentro. Nós precisamos olhar para fora, porque existe uma grande comissão a ser cumprido. Terceiro, nós como igreja cristocêntrica, nós precisamos ser uma igreja discipuladora. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui com vocês, nesse curso de teologia online, ao vivo, é um discipulado. Você cada dia vai crescer mais no conhecimento e na graça de Cristo, de forma gratuita, para você se tornar mais parecido com Jesus. Em quarto lugar, uma igreja cristocêntrica, na minha visão, é uma igreja que socorre. Ou seja, é uma igreja que olha o desfavorecido, o necessitado. Eu sempre digo, nós nunca poderemos atender às necessidades de todos, mas precisamos atender às necessidades daqueles que Deus coloca em nosso caminho, ok? Nós vamos ouvir uma música com o Ministério de Louvor de jovens da nossa igreja, o Ministério Peniel, a música Yeshua, que está falando de Jesus. Yeshua é o nome Jesus no hebraico, ok? E logo após nós voltamos falando um pouquinho mais desse tema que é bibliologia. Aí nós vamos entrar na última parte do nosso programa falando sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Que inspiração foi essa? Quem inspirou? Como inspirou? Quais são as falsas teorias? Porque eu vou falar para você, se você não conhecer o verdadeiro, você é facilmente iludido pelo falso evangelho, ok? Vamos ouvir Yeshua com o Ministério de Jovens Peniel. Para merecer
Muito bom, queridos. Voltamos aqui com o nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e acabamos de ouvir aí uma música com o Ministério de Jovens da DJL. Aliás, eu te convido para estar comigo hoje. Hoje nós temos culto de ensino e escola bíblica. Toda quarta-feira nós tiramos um tempo para estudar a palavra de Deus também lá na nossa igreja. E nós estamos estudando esse material aqui da CPAD que está falando sobre a vida do patriarca Jó. O tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Toda quarta-feira nós estamos na terceira lição, lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Vai estudar conosco a palavra de Deus. Também esse culto e todos os nossos outros cultos são transmitidos através do meu perfil no Facebook e também do perfil da igreja. Você pode acompanhar lá também, do conforto e do aconchego do seu lar. Queridos, nós vamos aqui fazer a última parte do nosso programa falando sobre a inspiração das Escrituras. Nós já falamos o porquê estudar as Escrituras, o como estudar as Escrituras, Jesus o tema central das Escrituras e agora no que consiste a inspiração divina das Escrituras. Coloca pra gente, Sara, por favor. Vale. A inspiração divina das Escrituras. No que consiste a inspiração divina das Escrituras? É a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem qualquer erro. Muito bom. Só para você entender, querido, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, eu vou até ler aqui para mim não errar. É o último slide aqui, mas deixa eu ler aqui, ó. São 66 livros, escritos por 40 pessoas, durante 1.600 anos, 16 séculos, e esses escritores foram homens de todas as atividades da vida humana, daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. As condições e as circunstâncias que escreveram, não houve uniformidade de condições, porém, a mensagem da Bíblia é sempre uniforme. O que nós queremos dizer com isso? Quando você lê a Bíblia, quem conhece as Escrituras, sabe que ela é composta de 66 pequenos livros. Aliás, a palavra Bíblia, eu não sei se vocês sabem, os nossos ouvintes, ela não aparece nas Escrituras Sagradas. Ela foi colocada depois de muitos anos para explicar o que são as Escrituras Sagradas, porque a palavra Bíblia, ela significa coleção de pequenos livros. Então, nós temos 66 pequenos livros concatenados dentro desse livro de capa preta que eu tenho em minhas mãos aqui, né? Hoje já tem tudo quanto é cor, rosa, vermelha, de acordo, né? A minha também é preta, de acordo com a vontade do cliente. Mas o que eu estou querendo dizer? Esses homens escreveram inspirados por Deus. E essa inspiração foi uma influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre eles, e os capacitou a transmitir a mensagem divina sem erro. Então, o que nós podemos encontrar nas Escrituras, tem gente pregando assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós somos de uma linhagem ortodoxa, é uma linhagem conservadora que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, do Gênesis até o Apocalipse. Só para você entender, a Bíblia não foi escrita com essa pontuação que nós temos hoje. Essa pontuação, os capítulos, os versículos foram colocados pelas editoras para facilitar o nosso estudo. Porém, não foi acrescentado nada à sua mensagem, né, pastor Mauro? Nada. O que nós temos hoje é a palavra de Deus. Então vamos lá, algumas falsas teorias. Passa pra gente aí, Sara, falsas teorias referente à inspiração da Bíblia. Vamos falar das 4 teorias falsas e depois nós vamos falar da teoria verdadeira. Falsas teorias: inspiração natural ou humana, que é a primeira, né? Certo. A segunda é inspiração divina comum. A terceira é inspiração parcial e o quarto é o ditado verbal. Lê pra gente o significado de cada uma, por gentileza. A primeira, que é a inspiração natural ou humana, diz assim, essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de inteligência e força intelectual especial. Essa é a forma que acha para negar o sobrenatural do texto sagrado. Então, o que eles estão dizendo? Que essa inspiração, ela foi uma inspiração como qualquer outra. Da mesma forma que eu escrevo uma revista de estudo bíblico como essa, que eu escrevo uma apostila como essa, foi a mesma inspiração. Ou seja, isso é uma forma de negar a inspiração divina. A segunda, Hugo, por favor. A inspiração divina, essa teoria
essa teoria ensina que a inspiração dos escritos da Bíblia é a mesma que hoje nós vemos ou temos quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos ou andamos em comunhão com Deus, e etc. Sendo assim, o peso da inspiração de hoje é igual a dos escritores bíblicos. Onde é que está o erro aqui, querido? É querer dizer que tudo aquilo que a gente prega hoje e ensina está no mesmo patamar das Escrituras Sagradas. E não é verdade. A inspiração que esses homens receberam para escrever o texto sagrado, ela não se repetiu mais. Lógico, uma pessoa pode escrever uma apostila com inspiração de Deus, uma revista de estudo bíblico, só que nós estamos sujeitos a erros, porque nós somos seres humanos falíveis e não há uma influência sobrenatural de Deus sobre nós, como houve na inspiração das Escrituras Sagradas, dos 66 livros da Bíblia. Mauro, lê pra gente a terceira, por favor, a inspiração parcial. Inspiração parcial ensina que as partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Se isso fosse verdade, como iríamos identificar os textos inspirados e os não inspirados? Obrigado, pastor Mauro. Aqui só para você entender, quem é adepto dessa questão aqui, desse tópico, é o neomodernismo teológico. E ele está tomando conta de muitas universidades teológicas no Brasil e no mundo. O que eles dizem? Aqueles textos bíblicos que falam de amor, de perdão, de bondade de Deus, que reflete o caráter de Deus, referente ao lado considerado positivo de coisas boas, é inspirado. Todo texto bíblico que mostra um Deus que muitas das vezes, quando o homem erra, pune, corrige e até condena, porque a Bíblia fala de dois caminhos, um que leva à vida eterna e outro que leva à condenação eterna, esses textos, na visão deles, devem ser reinterpretados, porque trazia no seu bojo, na sua formação, a visão simplesmente de quem escreveu. Ou seja, é aceitar, né, Hugo? Simplesmente o texto da Bíblia que nos agrada, a passagem que nos agrada. A pessoa vai escolher o que é bom para ela. Escolher o que é né? bom. O que é bom se a Bíblia ela é toda inspirada, então você tem que ler ela toda, você tem que comer ela toda, não só as coisas que você acha que é legal para você. Exatamente. Nessa visão, o que eles fazem? Eles partem do seguinte pressuposto: em vez de eu interpretar a vida baseado no que está escrito na Bíblia, eu interpreto a Bíblia baseado no que está na vida. E como a vida é volúvel, é mutável, os valores que outrora eram valores deixaram de ser valores porque houve uma inversão, então eu tenho que reler as Escrituras, dando a ela uma nova interpretação. Isso é um perigo, irmão, sabe por quê? Aquilo que era errado se torna certo, e aquilo que era certo acaba se tornando errado. O nosso Deus, ele é um Deus de absolutos. Todo pecado que era pecado há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás continua sendo pecado. O que nós precisamos nos atualizar é com relação a alguns modismos. Tem coisa que era modismo, as pessoas ensinavam como verdade, mas não tinha amparo bíblico. Mas tudo aquilo que é doutrina bíblica não pode ser desprezada. A Bíblia fala que Deus não muda, né? E a quarta aí, por gentileza, pastor Mauro. Quarto é o ditado verbal. Ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade e estilo do escritor, o que é patente em cada livro, pois cada um usou seu conhecimento, habilidade e estilo. Veja Lucas, por exemplo, fez cuidadoso levantamento de fatos conhecidos. Muito bom, só para você entender. Nessa teoria é como se Deus tivesse ditado. Sabe quando a gente era criança? Hoje não tem mais nas escolas. Os professores começavam a ditar, né? Ditavam palavras, ditavam texto e a gente ia escrevendo. Na visão dessas pessoas do ditado verbal, é como se Deus tivesse ditado para os escritores. Se isso fosse verdade, nós não teríamos a riqueza literária que é a Bíblia. Nós temos livros poéticos, temos livros históricos, temos muitas metáforas. Você percebe que os textos de um e do outro, comparando um escritor com outro, são muito diferentes. O conteúdo é o mesmo, né, pastor? É a mensagem de Deus. Só que a forma, o estilo que a pessoa usa é diferente. Vocês veem aqui, ó, o Hugo e o pastor Mauro apresentando o programa. Cada um de nós temos as nossas peculiaridades, né? Nossas pérolas. Isso é até bom, né, pastor? Desde a Bíblia acontecer isso daí, porque é uma linha de pensamento de cada um, né? Exatamente. Se fosse tudo igual, né, do jeito que está falando aqui, ditado verbal, se fosse tudo de uma maneira só, seria até algo, como se diz, mecânico, robotizado, né? Não precisaria ter tudo isso. Se fosse exatamente. tudo, só precisar de uma.
Né? Por exemplo, os evangelhos mesmo, não precisaria ter os 4, precisaria uma só, tava bom, não precisava ter colocado isso aqui. Exatamente. Então isso aqui fala da riqueza, irmãos, da multiforme sabedoria de Deus. Deus respeitou o estilo de cada um dos escritores, todavia, contudo, ele não permitiu que entrasse margem de erro na hora de escrever e na hora de colocar aquilo que Deus queria. Agora nós vamos para a teoria da inspiração plenária ou verbal. Passa para a gente, Sara, por favor. Que é a mais aceita pelos cristãos. Não somos donos da verdade e não queremos dizer que essa é a perfeita, mas é a mais aceita entre os cristãos. A teoria da inspiração plenária ou verbal. A teoria mais aceita pelos cristãos é conhecida como a teoria da inspiração plenária ou verbal. O pastor Antônio Gilberto a define assim, pastor Davi. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e que continua entre eles e o Espírito Santo de Deus, que os capacitava. Afirma que homens santos de Deus escrevem a Bíblia como palavras de seu vocabulário, porém, sob a influência poderosa do Espírito Santo, de sorte que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Muito bom. Obrigado, Hugo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia que a gente quer transmitir para você é que havia uma inspiração do Espírito Santo sobre os escritores, aqueles escritores que eu acabei de falar com vocês, cerca de 40 escritores que escreveram 66 livros durante 1.600 anos, 16 séculos, e havia um poder de Deus sobre a vida deles que os cobria, que tirou a margem de erro. Então, aquilo que eles escreveram se tornou palavra de Deus, ok? Nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas queremos agradecer você pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Olha, valorize a palavra de Deus. Tenha ela como o livro mais excelente que orienta a sua vida e a sua trajetória. Porque como nós falamos na primeira ministração sobre esse tema, bibliologia, ela é o manual de regra, fé e prática de todo cristão. Ok? Nós vamos nesse momento orar por você e pela sua família e voltaremos com as considerações finais. Nós vamos orar para que Deus continue abençoando, iluminando a sua mente, para que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração, na sua vida e te transforme e transforme o ambiente ao seu redor. Nesse momento é momento de intercessão. Crescendo no conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento em concordância aqui mais uma vez e clamando a Deus pela sua vida. Pode começar, pastor Mauro. Pai, muito obrigado, Jesus. Porque quando nós tratamos de Ti, meu Pai, das Tuas palavras, meu Pai amado, nos sacia, nos alimenta, meu Pai bendito, nos levanta, nos anima a fazer a obra de Deus. Por isso, muito obrigado, Senhor, por nesta tarde nos mostrar os mistérios da palavra de Deus. E nos coloca sempre, Senhor, esta sede, meu Pai, esta fome de nos alimentarmos a cada dia mais da Tua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Pastor Hugo. Senhor, que o Senhor venha fazer de nós, Senhor, como aqueles bereanos, meu Deus, que venha instruir a sua palavra, que venha pesquisar a sua palavra, Senhor, dando ânimo, dando coragem, para a gente estar sempre estudando a sua palavra também, Pai. E também, Senhor, eu quero já pedir também a oração, pastor Davi, já que é uma intercessão pelas famílias, né, que perderam seus entes queridos, que estão nos hospitais passando por alguma dificuldade, já pedir por todos eles que o Senhor anime cada um deles, Senhor, que o Senhor dê forças e ajude em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, concordando com os teus filhos, com o clamor deles. Nós continuamos te pedindo por todas as vítimas da Covid no Brasil, ó Pai, por aqueles que perderam entes queridos, para que o Senhor fortaleça-lhes o coração, para aqueles, meu Deus, que estão enfermos, para que o Senhor venha curá-los e dá força ao nosso país, ao Brasil e ao mundo para lidar com essa pandemia da melhor forma possível, Senhor. Traz, meu Deus, para nós a iluminação da Tua palavra para os nossos corações, que nós possamos colocar em prática cada princípio
que nós temos aprendido do Senhor. Obrigado, Deus, por esta programação, por mais este dia que nós estivemos aqui ministrando e falando do teu amor. Te damos graça por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sara, coloca o último slide pra gente aí, que é o da conclusão. Então, nós aprendemos, querido, nessas 3 semanas, 3 coisas. Pode tirar a gente aqui. Isso, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, sua inspiração é divina. Terceiro, sua mensagem não se contradiz. E quarto, alimentar-se dela gera vida espiritual. Então, guarde isso no seu coração, ponha isso em prática na sua vida e valorize a palavra de Deus. Hoje, a partir das 19h30, eu estou lá na rua Capitanias Hereditárias, na ADJL, na Assembleia de Deus Jardim Letícia, buscando a Deus pela sua vida, e também no culto de ensino e escola bíblica. Estamos ministrando sobre o livro de Jó. Pastor Mauro, onde o senhor vai estar essa semana? Amém. Endereço da igreja? Sábado agora nós vamos estar no aniversário da igreja ali no Parque Brasil. Muito bom, que benção, hein? E Já domingo, passei por lá, hein? E domingo nós vamos estar lá na igreja, em Parque Planalto, culto Celebração da Família, com a ministração do meu querido amigo presbítero Ademilson Rocha. Amém. Hugo? Benção pura. Sexta-feira, live, né, ao vivo com o pastor Luiz Carlos lá da MCD Church. E domingo estarei lá na ADJL, trazendo uma palavra lá para os jovens, uma palavra maravilhosa. Vou dar um spoiler aqui, pastor Davi. Vou falar sobre o amor. Muito bom. Então, queridos, obrigado pela sua presença, pela sua cooperação. Domingo, culto de jovens, Conexão Jovem, lá no Jardim Letícia. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. E o Hugo estará ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe Brasil. Amém. Amém.